É possível resistir à tentação. É possível resistir à tentação. A tentação é, na verdade, uma provação que vem sobre a nossa vida a fim de provar para nós mesmos que nós podemos e, sobretudo, com o objetivo de criar em nós robustez espiritual, musculatura espiritual, para nos tornar mais fortes diante das adversidades da vida e, além disso, nos preparar para tratar outras pessoas também. Mas é possível resistir às tentações. É possível. Se nós estivermos em Cristo, se nós nos refugiarmos em Cristo, corrermos para Cristo, se nós entendermos também o dilema da tentação, buscarmos essa maturidade espiritual, nós vamos resistir às tentações. Tem coisa, irmão, que não precisa nem ser crente para saber que é tentação do diabo. Tem coisa que nem precisa ser crente para saber que é tentação do diabo. Então fique atento, fique atento. Saiba fazer a leitura das coisas que estão acontecendo. Nós precisamos de uma igreja madura, uma igreja que tenha amadurecimento espiritual para identificar o vislumbre. Ó, isso parece uma tentação. Resista, sai fora. Você vai vencer. Não vai cair e não vai ser tragado pelo diabo. Queridos, sejam bem-vindos à nossa lição de número 9, aqui na Academia de Pregadores, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2024 e na aula de hoje vamos estudar sobre resistindo à tentação no caminho. Lição de número 9 do dia 2 de junho de 2024. O texto áureo desta lição está em Mateus capítulo 26, versículo 41, que nos diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como eu acabei de dizer, é possível resistir às tentações. Agora, precisamos estar em vigilância e oração. Ninguém consegue resistir à tentação sem ter vigilância e oração. Vigilância, estar atento. E oração, nós já tratamos aqui na penúltima lição sobre oração, se não me falha a memória, e nós falamos que a oração deve nos levar, nos projetar para a dependência de Deus. Se nós estamos sempre dependendo de Deus, isso quer dizer que nós vamos conseguir vencer, porque o Espírito Santo está em nós. Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Veja que Jesus não fala assim, vigiai e orai para que não sejais tentados. Não, ele não fala isso. Na verdade, nós vamos entender isso na lição de hoje. Quanto mais eu vigio, menos o diabo vai me tentar. Quanto mais eu oro, menos o diabo vai me tentar. A oração, a vigilância, a intensa comunhão com Deus cria aqui uma redoma em volta de nós que afasta o diabo para ele não nos tentar. Nós vamos entender isso aqui na aula de hoje. Uma coisa é certa. Eu preciso vigiar, orar, porque só a vigilância e a oração é capaz de me fazer, é capaz de evitar que eu caia, que eu entre em tentação. Verdade prática, no lugar de ceder à tentação, é mais nobre triunfar sobre ela. Então, como diz o hino da harpa que nós cantamos, tentado não ceda, ceder é pecar. Então, no lugar de ceder à tentação, lute, triunfe. É possível. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás.
Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Esse texto tem diversas lições magníficas para a nossa vida. E a gente gastaria aqui horas, né, pensando nesse texto, discorrendo esse texto, exaurindo as lições desse texto para a nossa vida, extraindo os exemplos humanos de Jesus, as atitudes humanas, porque aqui Jesus está agindo como homem, não é como Deus. Ele está encarnado, enquanto encarnado ele nunca agiu como Deus, só como homem. Então aqui nós gastaríamos horas aqui extraindo os exemplos, percebendo, aprendendo, entendendo com os exemplos de Jesus aqui, as atitudes humanas de Jesus, que são exemplos para que a gente possa vencer a tentação também. Mas algumas coisas são importantes serem ditas aqui. Que o Espírito levou Jesus ao deserto. O Espírito leva a gente a uns lugares que a gente às vezes não gosta de ir. Não é? Entenda que nem sempre. É claro, existem alguns desertos que nós entramos na vida que entramos por nossa conta, mas o Espírito leva a gente também ao deserto. Seria um absurdo a gente pensar nisso aqui. Puxa vida, o Espírito não tinha um lugar melhor para o Espírito levar Jesus? Levou para o deserto e com qual objetivo? Para ser tentado pelo diabo? Meu Deus do céu. Mas é isso, uma coisa é certa. Todo deserto que nós vamos, levados pelo Espírito, nós vencemos. Nós saímos dele. Nós precisamos ter intensa dependência de Deus. E outra coisa que o texto nos ensina aqui, e é só para a gente passar os comentários da lição, outra coisa que o texto nos ensina é que Jesus tinha a palavra estava nele, a palavra fazia parte dele. E ele venceu pela palavra. Nós só podemos vencer as tentações que o diabo traz sobre nós pela palavra, e tão somente pela palavra. Antes da nossa introdução, nós precisamos falar algo muito importante aqui. Primeiro, Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13. Deus não tenta ninguém. Deus prova, é diferente. Aí nós vemos isso em Gênesis capítulo 22, versículo 1. O texto diz que Deus colocou Abraão uma prova. Deus nos prova. E por que Deus nos prova? Para provar alguma coisa para ele? Não, porque ele já é onisciente. Para nos ensinar, para produzir robustez espiritual, musculatura espiritual, para provar algo para nós mesmos. Então Deus nos prova para isso. Deus não prova ninguém. Aliás, Deus não tenta ninguém. Deus nos prova. Mas Deus permite a tentação. Deus permite a tentação. E quando Deus permite a tentação, ele tem o mesmo objetivo da provação. Produzir em nós crescimento e nos fazer entender quem nós verdadeiramente somos diante de Deus. Então isso é necessário. Isso é necessário. É claro que uma coisa é a tentação, outra coisa é cairmos nela. E quanto mais perto de Deus estivermos, quanto mais fortalecidos no Senhor estivermos, mais força espiritual, robustez espiritual nós teremos para não cair em tentação. Primeiro ponto. A tentação e sua esfera humana. Primeiro parágrafo, o conceito bíblico de tentação. Diversas palavras são ditas aqui, palavras do grego, do hebraico, mas as palavras aqui, elas que definem, né, tentação, elas têm alguns termos, algumas definições. Teste, provação, teste, prova, testar, submeter à prova. Então, a tentação é um experimento, teste ou prova mediante uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Isso é a tentação. Ela vem sobre a nossa vida. E a gente vai aprender aqui as duas vias, já no próximo parágrafo, de tentação. E a gente vai perceber que é possível estar... se a gente entende como acontece, a gente consegue estar mais forte, precavido para resistir. Então é isso que eu quero nesse primeiro ponto que você compreenda aqui. Mas nesse primeiro parágrafo é importante entendermos que a tentação ela é uma prova. Uma prova. E nós podemos ser aprovados nessa prova. E Deus quer que nós sejamos aprovados. Deus não tem prazer em permitir a tentação. Não nos tentar, mas permitir a tentação e nos ver cair em tentação. Né? Nas tentações somos aprovados. Como é que eu sou aprovado? Depois de passar pela prova. Ok? Então, nas tentações, nós somos aprovados. Quando você for tentado, entenda isso. Eu estou sendo tentado para ser aprovado. Então, nas tentações, somos aprovados. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Duas vias de tentação. Quais são as duas vias de tentação?
no singular, o diabo e a natureza humana. O diabo e a natureza humana. Eu achei assim, claro, eu gosto do pastor Osiel como escritor e eu sempre falo dessa praticidade que ele tem, dessa teologia prática que ele expressa. Eu gosto muito disso. E isso se manifesta aqui. Parabéns ao pastor Osiel por essa revista, né? Maravilhosa. Nós estamos aqui já na lição de número 9, eu não tinha parabenizado ainda, mas parabéns ao pastor Osiel por esta perícia, pela graça, pela leveza com que ele escreveu essa lição. É Deus na vida desse companheiro, desse amigo, nosso professor aqui na Academia de Pregadores. Glórias a Jesus pela vida do pastor Osiel. Então, a tentação do diabo, ela tem origem do diabo quando o seu objetivo, semelhante ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Isso aconteceu no Éden com Adão e Eva, aconteceu com Jesus. Adão e Eva cederam. Jesus não cedeu. E nós precisamos entender isso também. O diabo está me tentando. Por quê? Porque ele quer que eu desvie do objetivo, da rota que Deus traçou para mim. Aconteceu no Éden. Deus tinha um objetivo, uma rota para Adão e Eva, e eles caíram em tentação e desviaram do objetivo. Não aconteceu com Jesus. Deus tinha um objetivo, uma rota para ele, o diabo chegou, tentou, mas Jesus não perdeu o seu foco. Então é possível vencer. O diabo nos tenta quando ele quer que nos desviemos do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Ele sempre vai fazer isso. Por outro lado, a tentação que nasce dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma. Vícios da alma. Eu vou fazer questão da gente ler aqui Tiago, capítulo 1. Isso aqui, ó, isso aqui é pra gente inteligente, hein? Isso aqui é pra gente inteligente, pra gente entender como esse dilema da tentação que ocorre dentro de nós acontece, porque só de entender isso já dá um start na gente, pra gente conseguir. É claro que não basta isso, é oração, jejum, palavra, envolvimento com Deus, mas isso aqui acende o sinal de alerta, ó. Então, a que nasce dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos lugar ao fruto do Espírito, entregamo-nos à atração, ao engano e ao deleite da concupiscência da carne. Olha o que Tiago fala, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, só voltando aqui ao versículo que nós já lemos, e o que eu quero aqui mesmo é o 14 e 15, mas vamos lá. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ponto. Tá claro aqui. Olha o que diz o 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gente, então nós temos aqui um segredo para nós vencermos a tentação. É vigiarmos o nosso interior, olhar para dentro de nós e entender o que me atrai. O que me atrai? Olha, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então eu e você, como seres que buscam uma maturidade espiritual, em todas as áreas da vida, mas sobretudo uma maturidade espiritual, precisamos pensar o seguinte: eu não posso então deixar o meu coração, a minha mente, o meu interior vulnerável. Eu preciso buscar consertar isso aqui, ó. Tem coisa me atraindo. Opa, deixa eu buscar o caminho saudável, porque se eu continuar sendo atraído por isso, daqui a pouco eu vou cair em tentação. E qual é o caminho que nós precisamos passar para evitar isso? Ó, quando caminhamos, eu escrevi isso aqui, quando caminhamos com o Senhor, vencemos quaisquer tentações. Caminhar com o Senhor. Não tem outro caminho. A proposta do Evangelho é uma proposta de relacionamento. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós conseguimos vencer as tentações. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, tentação, um fenômeno humano. A tentação é um fenômeno humano. Deus não pode ser tentado pelo pecado. Deus não pode. Quando nós formos para o céu, nós também não sofreremos mais a tentação do pecado. Porque Deus é espírito, Deus é santidade em essência. Isso quer dizer, quanto mais santos nós estivermos, quanto mais santidade nós buscarmos, menos influência a tentação vai ter sobre a nossa vida. A tentação é algo humano. Tanto a tentação que é promovida pelo diabo, quanto a tentação que é promovida pelas nossas próprias concupiscências. Não é? Tentação é algo humano. Ó, o pastor Ziel escreve que é verdade que há aprovação, que vem da parte de Deus, para aperfeiçoar o caráter do crente. É aprovação, já deixamos isso aqui claro. Contudo, a tentação que incita o mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Eu preciso vigiar o meu coração. Eu preciso ver o que me atrai. Eu preciso ter essa consciência e não permitir que eu me coloque nessa situação. Uma vez, um irmão disse para mim na sala de aula, eu estava lecionando a martiologia, a doutrina do pecado. Ele falou, pastor, quando eu passo na mesa de um bar e vejo uma garrafa de cerveja, rapaz, minha boca saliva, eu gostava demais de cerveja. Eu falei, então foge disso. Porque você sabe que esse ponto é um ponto de vulnerabilidade e o diabo vai te pegar aí. Rapaz, mas uma cervejinha não tem problema, eu vou tomar uma sem álcool. Cuidado, porque você vai cair. A tentação vai te envolver. Isso está dominando seu coração. Então nós precisamos entender isso. Ainda que o inimigo possa nos persuadir em cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Isso aqui é uma responsabilidade humana. Eu vejo gente falando esses dias, uma pessoa falou comigo, não, tadinho, pastor, é porque o diabo está furioso contra a vida dele, que dó, ele cai, o pastor está caindo muitas vezes, mas é porque o diabo, irmãos, a responsabilidade humana é inerente. O diabo vai tentar, mas
nós podemos vencer. Como eu posso sozinho? Claro que não, eu preciso me aproximar de Deus. Então, como vencer a tentação? Estando em Cristo, me aproximando de Cristo. A tentação é inerentemente humana. Eu preciso fazer essa leitura, entender qual é o meu ponto vulnerável, qual é o meu ponto sensível ou de sensibilidade, onde a cerca está mais tá caindo. É ali que o diabo vai tentar entrar. Então, eu preciso ter esta vigilância. Segundo ponto da nossa lição, o Senhor Jesus e a tentação. O Senhor Jesus e a tentação. Há uma discussão muito grande aqui se Jesus, se a tentação realmente tinha um poder sobre Jesus. Porque ele era Deus, não deixou de ser Deus. Mas é que ele está vivendo a vida humana, simplesmente como homem. E a gente percebe que a tentação tinha um poder sobre Cristo, sim, enquanto ele estava humano. Ele, é claro que ele quis fazer isto, porque, por exemplo, não é tentação, é provação. Lá no Getsemane, ele orou ao Pai, sentindo as dores, disse: se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Ele falou com os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Falou com Pedro, Tiago e João. Então isso quer dizer que ele tinha uma vulnerabilidade humana, porque ele também veio e viveu a humanidade de forma plena. Então, a tentação, o Senhor Jesus e a tentação. Primeiro parágrafo, a provação do Senhor Jesus. No finalzinho aí deste parágrafo, e virando para outra página, não é? O pastor Uziel escreveu o seguinte: o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse o seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Então Jesus está lá, e é interessante isso, né? Essa dinâmica, porque foi o que aconteceu no Éden também. Foi a serpente, a ação da serpente no Éden, é claro, usada pelo diabo, foi a mesma ação do diabo com Cristo, em relação a Cristo. Então, ele tentou fazer Jesus satisfazer os seus desejos. Por exemplo, qual foi a primeira tentação do diabo com Jesus? Transforma essas pedras em pães. E o texto é enfático. Ele passou 40 dias de jejum e ao final ele teve fome. Na hora que ele teve fome, por que o diabo não pediu para ele fazer pedras em pães, transformar pedras em pães, lá no 10º dia, no 12º? Por quê? Porque ele só sentiu fome depois do 40º dia. E então, quando ele sentiu fome, o diabo chegou e falou: pá, eu consigo te atender. Qual é o problema de muita gente? Que os desejos vêm, e quando os desejos vêm, o diabo sempre vai estar ali pronto a te atender. Quando vier qualquer desejo que te tira da presença de Deus, que te afasta do propósito de Deus, o diabo sempre estará ali para te atender. Cabe a você entender isso. Por que ele não chegou antes? Por que ele chegou agora? Nesse momento. É uma questão espiritual, mas uma questão também de inteligência. Então, Jesus venceu a tentação. O diabo queria fazer com que Jesus desviasse de seu propósito. Segundo parágrafo do segundo ponto. As áreas que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, em tudo. Jesus foi tentado na área física, na sua natureza divina e na área espiritual. E mais uma vez, o pastor Ziel fez essa proposta aí desse texto de forma bíblica e teológica brilhante. Então o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães. Após ele sentir fome na área física, devido ao processo de jejum, pois isso revela que ele era filho de Deus. Então tentou na área física. Depois na área divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Na área divina. Não, primeiro que você é Deus. E segundo que ele dá a ordem aos anjos ao teu respeito. Jesus não caiu. Na área espiritual, o diabo tenta o nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força. Se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui, que você está vendo. Tudo é meu e eu te dou. Então, Jesus foi tentado em tudo. E nós também seremos tentados em todas as coisas. Mas é possível resistir. Esse segundo ponto da lição, ao tratar sobre o Senhor Jesus e a tentação, não é só para te falar que Jesus foi tentado, é para nos mostrar o que Jesus fez, qual o caminho de escape de Jesus, que é também o nosso caminho de escape. Terceiro ponto da nossa lição e último ponto, resistindo à tentação. Primeiro parágrafo, todos somos tentados. Todos somos. Pastor, mas as minhas tentações são mais fortes. Não, você vai entender que não. Todos somos tentados na área de vulnerabilidade que temos.
Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Qual foi a pergunta que eu fiz no início da nossa aula aqui? Quanto mais eu me consagrar a Deus, quanto mais eu dedicar a minha vida a Deus, se eu fizer isso, o diabo vai deixar de me tentar? Eu escrevi isso aqui, ó. Precisamos ter a consciência que quanto mais buscarmos o Senhor, mais seremos tentados. É algo lógico, gente. É coerência. Olha só. Se as minhas tentações, elas vêm no meu ponto de vulnerabilidade, nas minhas fragilidades, nós chamamos de ponto nevrálgico, de nervo, de sensibilidade. Se eu sou tentado nos meus pontos nevrálgicos, quanto mais fortalecido espiritualmente eu estiver, mais o diabo vai me tentar. Mais ele vai me tentar. Porque aí que ele vai querer me fazer cair outras e com mais frequência. Ele vai querer fazer isso. Ele vai lutar com mais frequência. Imagine o seguinte, você constrói uma parede de tijolo furado, alvenaria. Aí é só essa parede. Quantas marretadas numa parede dessa você precisa dar? Dependendo da parede, uma marretada joga ela no chão. 2, joga ela no chão. Máximo 3, destruiu tudo. Agora, você constrói uma parede de concreto. Para derrubar essa parede, quantas marretadas você vai ter que dar? Muitas. É isso aí. Quanto mais forte, mais solidificado na fé cristã você estiver, mais o diabo vai te atacar. Porque o objetivo dele é nos jogar por terra, sempre. Mas quanto mais ele nos atacar, mais nós precisamos entender que precisamos resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segundo parágrafo do 3º ponto. Rejeite a tentação. Ó, não é rejeitar ser tentado, é rejeitar a tentação. O que é rejeitar a tentação? O diabo chegou, tentou, ofereceu. A nossa natureza humana viu e isto é algo que é tentador para nós. Rejeite. Não quero. Rejeite sempre. Nunca fala, me dá só um pedacinho. Não, deixa eu só chegar aqui perto para ver. Rejeite. Fuja da tentação. Não se entregue. Não brinque com a sua natureza. Não brinque com a sua natureza. Rejeite a tentação. Martinho Lutero, a célebre frase dele, né? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Você não pode impedir que a tentação chegue, mas você pode impedir que ela se instale. Os pássaros vão voar sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos permitir que eles parem e façam ninhos. O problema não é ser tentado, o problema é ceder à tentação. Aí no final desse parágrafo ainda, o pastor Aziel diz o seguinte: precisamos encarar a tentação da maneira como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da sua juventude. Paulo fala, fuja dos desejos da mocidade. É interessante, né, que Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo pode ser resistido, mas as paixões carnais não. Os desejos da mocidade não. Paulo fala, fuja dos desejos da sua mocidade. E isso aí não é só para jovem. Não é só para jovem. Porque mesmo o velho pode incorrer nos desejos da mocidade, incorrer de cair nos desejos da mocidade. E uma coisa que eu quero te dizer aqui, para você não esquecer, ninguém é suficientemente forte. Fuja sempre. Fuja sempre. Não, mas agora eu tenho uma caminhada cristã, eu consigo evitar isso. Não, o que é isso, rapaz? Não. Ninguém é suficientemente forte. O diabo sempre tem uma proposta atraente para você. O diabo sempre vai conseguir nos atrair com alguma coisa. Ele sempre vai propor alguma coisa que seja atrativa. Ele é perito, ele sabe fazer isso muito bem. Então, fuja, nem se aproxime. Não, deixa eu chegar, só para ver como é que é. Deixa eu sentir só o cheiro. Provar eu não vou não, mas deixa eu sentir só o cheiro. Não faz isso. Foge, porque você não vai conseguir resistir. Não brinque com o pecado. Terceiro e último ponto da lição. Quando cair em tentação, arrependa-se. Em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar. Ou em caso de ceder à tentação, não tente se justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para experimentar o perdão de Deus. Qual é a ordem? Qual é a norma? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis.
Não pequeis. Essa é a ordem. Mas se pecardes, pode acontecer? Pode. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Então a ordem é não pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Sempre, sempre. Cristo é o nosso advogado. Não permita que a vergonha, não permita que o medo mantenha você cativo. Pecou? Pede perdão. Somos humanos, gente. Falhamos. Pronto. Ó, pastor, pequei, errei. Me ajuda. Eu quero ser restaurado. E a graça de Deus vai se estender sobre a sua vida. Vamos a 3 considerações importantes para finalizarmos a nossa aula. Primeira delas. Primeira. O inimigo sempre nos tentará em pontos vulneráveis. Pontos de vulnerabilidade. É importante tratar isso aqui, sempre. O inimigo nunca vai te tentar num ponto que você não tenha vulnerabilidade. Ele sempre vai nos tentar num ponto de vulnerabilidade. E ele vai descobrir a vulnerabilidade. Ele descobre a vulnerabilidade. Ele descobre onde a cerca já está querendo cair. Ele descobre onde a cerca está fraca. Então, vigie isso. Vigie, fortaleça-se. Busque sempre se fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Segunda consideração importante. Antes da tentação, precisamos lutar para diminuir os pontos vulneráveis. Se eu sei que o inimigo vai sempre me tentar nos pontos vulneráveis, antes da tentação eu preciso diminuir esses pontos vulneráveis. Eu preciso buscar a graça de Deus, eu preciso estar sempre olhando, me conhecendo, esse ponto é vulnerável. Opa, então deixa eu consertar isso aqui, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu buscar o crescimento nessa área, deixa eu vigiar esta área aqui mais. Então, melhore os teus pontos vulneráveis, que aí o inimigo vai ter menos pontos para te tentar. Terceira consideração importante, em Cristo podemos resistir todas as tentações. O Senhor Jesus está conosco. O Espírito Santo está sobre a nossa vida. A graça de Deus está à nossa disposição. E em Cristo podemos resistir toda a tentação. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós consigamos resistir à tentação, que nós não demos prazer ao diabo, nem da nossa queda e nem de sorrir diante do nosso sofrimento por causa dos pecados cometidos. Que Deus nos ajude e que nós sigamos sempre em triunfo. A Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.